A paz do Senhor, amados. Glória a Deus, porque este é o dia que fez o Senhor e está nos dando o milagre de estarmos aqui, né? Estamos respirando livremente, não estamos precisando de aparelho de oxigênio, não estamos ligados nos aparelhos, não estamos numa UTI, não estamos, num velório, não estamos enterrados, estamos vivos para manifestar a glória do Senhor. E vamos lembrar de início a leitura inicial que nós estamos tendo todos os dias, nesses 12 dias de sobrenatural para os 12 meses do ano. Glória a Deus. E a leitura básica está lá no livro de Efésios, capítulo 3 e o versículo 20, que nos diz: aquele. Quem é aquele? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque a gente, quando lê, a gente precisa saber a quem está sendo direcionado, né? Senão a gente só vai lendo de uma forma repetida. Aquele, mas quem é aquele? E a gente precisa trazer à memória todos os dias quem é aquele, né? Aquele que é, não é um talvez, não é um será, é um mês no ano, uma vez no ano. Não é como acontecia antigamente, que de vez em quando o anjo vinha e mexia as águas, e quem tivesse ali fosse colocado primeiro recebia um milagre. Não, é a cada segundo aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que atua em quem? Em nós, que somos o templo do Espírito Santo. E hoje, para o mês de setembro, o mês da primavera, e eu sempre lembro da ministração que o pastor fez no auge da pandemia sobre as estações do ano, E o mês de setembro, o mês da primavera. E a palavra sobre o sobrenatural é vivendo o sobrenatural de Deus através da sensatez, prudência e precaução. E nesse pedacinho de através, eu já fiquei pensando bastante por esses dias, Porque nós somos os participantes do Senhor no milagre do sobrenatural. Porque aqui ele está dizendo uma palavrinha muito específica: através da sensatez, prudência e precaução. E no dicionário, o que significa a palavra sensatez? É interessante que quando eu olhei no dicionário, depois eu fui lá para Provérbios, eu falei, a palavra do Senhor tem tudo para tudo, Tem que ter o dicionário só para confirmar, tem que ter a ciência só para confirmar, mas a palavra do Senhor é tão explicada, Mas vamos lá no dicionário primeiro. O significado de sensatez: qualidade de sensato, aquele que tem bom senso, tem equilíbrio, tem ponderação, ao tratar de assunto delicado ou difícil. Prudência, precaução. Alguém aqui já passou alguma vez na vida momentos de assuntos muito delicados? Esse diz muitas vezes, E aqui o Senhor está falando sobre essa questão da sensatez que nós precisamos ter para viver o sobrenatural.
E quando eu estava pensando em sensatez, eu pensei muito sobre o fruto do Espírito. Eu não vou ler aqui, mas como sempre diz, né? Fica a lição de casa para ler Gálatas 5, né? Se eu não estiver enganada. Que fala sobre o fruto do Espírito. E lá também tem as obras da carne. Por que que existe o fruto do Espírito? Que é para combater as obras da carne. E a gente precisa ter o conhecimento, né? Então a sensatez, ela está dentro lá do fruto do Espírito. E vamos agora para a referência bíblica. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos de 21 ao 23. Olha só. Olha a gentileza de como começa. Meu filho. Quem aqui é filho, é filha do Senhor, né? Olha a gentileza do Senhor. Meu filho, minha filha. Aí tem uma vírgula. Guarde a sensatez. Olha que interessante. Alguém aqui gosta de guardar o que não presta? Você pega o lixinho seu do dia, vai, guarda bem embrulhadinho, põe embaixo do seu travesseiro? Não. Por que não? Porque não presta. Por que todo dia a gente tem que recolher o lixo? É a gente que recolhe, porque não é o lixeiro que entra dentro da nossa casa para pegar, lembra? Né? Então, por que o Senhor está falando aqui no início? Guarde. Aí ele vai falar o que é que você tem que guardar, que é um tesouro precioso, né? Guarde a sensatez e o bom senso. E nunca, não é talvez, não é de vez em quando, não é quando você, eu vou lá e pego, não, é nunca, nunca é nunca. Ou perca de vista, né? Sabe aquela questão de ter um alvo? Quem dirige, eu não dirijo, né? Mas quem dirige aqui tem que ter toda a questão de concentração para não perder de vista a direção que você está indo, né? E aí diz no 22... Eles trarão, ou seja, aqui é a consequência. Lembra que sempre a gente fala que a obediência traz recompensa e a desobediência a consequência? Então a obediência aqui, de você guardar esse tesouro que é o bom senso, vai trazer uma recompensa para você. O que é? Eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Quando eu li essa parte aqui, para nós mulheres, o que a gente logo imagina? Um colar. E é um colarzinho que some, que é apagadinho? Não. É aquele colar. Sabe que quando você olha assim, você fala, uau, que coisa linda. E isso me fez lembrar agora sobre o que Pedro fala, em específico, dos enfeites para a mulher, né? Que não ser a questão da aparência, mas do interior, né? E aqui é para os homens também, né? Então olha que maravilhoso. E esse enfeite você vai encontrar lá na 25 de março. Você vai encontrar lá naquela loja de grife? Não. Aonde que nós vamos encontrar? No Senhor, né? Então lembre-se sempre, o benefício de você guardar e não perder de vista a sensatez vai trazer vida para você. Quem aqui quer vida? E vida em abundância, né?
A mãe esses dias ministrou sobre cura e sobre saúde, que tem diferença, né? Porque a cura é momentânea por uma coisa específica. A saúde é para o corpo todo e é para a vida, né? Então, quando você guarda a sensatez do Senhor e não perde de vista nas circunstâncias, vai trazer vida para você. E vai ser vida só para você? Não. Vai ser para a sua família, para as suas gerações e descendências. Porque é o que está escrito na palavra do Senhor. O 23. Então, aí percebe que esse então veio depois de várias coisas. De você saber o que é, do que você tem que guardar, o que você vai receber de recompensa. E aí então, você seguirá o seu caminho em segurança. E o seu pé não tropeçará. Olha que forte. Vamos ler novamente. Vamos juntos? 1, 2, 3. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e o seu pé não tropeçará. Amém? E dentro dessa perspectiva, né? O Senhor me fez lembrar sobre uma mulher que para mim é a mulher mais extraordinária da palavra. Alguém tem alguma sugestão de quem é? Eu pensei que logo vocês iam falar dela, de Sara. Quem mais? Abigail, quem mais? Débora, quem mais? Esther, quem mais? Maria, quem falou Maria aí? Parabéns, princesinha. E é a Maria, mãe de Jesus. Ela é a mulher mais extraordinária da história. Mas por quê? Porque foi ela que um dia, quando ainda era uma jovenzinha, que estava nos preparativos para o casamento. Quem aqui já passou pelos preparativos de casamento? Uau, né? São aqueles dias assim de muita expectativa. E arruma uma coisa e arruma outra. E naquela época, eram muitos dias que passava nesse preparo. E Maria, justamente nesse preparo, o Senhor, um anjo a visita para entregar o presente de casamento para ela. Foi? Não, não mesmo. Chegou para ela e se revelou um propósito na vida dela que tinha alguma coisa a ver com o contexto do casamento no momento? Não. O que o Senhor se revelou a ela e entregou de incumbência para ela ia tirar ela do foco todinho do casamento. Inclusive, expô-la à morte. Porque naquela época poderia ser apedrejada, né? Mas Maria, no momento, ela disse para o Senhor: Senhor, espera um pouquinho, deixa eu me casar, deixa eu resolver minhas coisas que já estavam nos meus planos, o Senhor não está sabendo? Mas estava, né? Depois a gente pensa no assunto, depois você me visita de novo e me fala o que é que você quer? Não. Qual foi a resposta de imediato dela para o Senhor? Eis-me aqui, cumpra na tua serva o teu querer. Então Maria é a mulher mais extraordinária da história, porque foi através do sim dela, do posicionamento dela, que veio o Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. E eu fiquei pensando que no coração de Maria, o Senhor já de início encontrou a sensatez, porque ela precisou naquele momento de já ter essa sensatez para tudo quanto ela ia passar
e enfrentar, porque foi tudo muito fácil, né? Jesus nasceu, foi beleza, não teve problema nenhum para Maria. Ela não teve nem problema nenhum para criar o menino Jesus, porque ele foi um menino de verdade, tá? Não foi um bonequinho, foi um menino muito, com certeza, arteiro, de muita energia, né? Foi um adolescente, um jovenzinho, enfim. E durante todo esse tempo, Maria teve que desenvolver e ter muito a sensatez, a precaução, o bom senso, o equilíbrio para tratar o assunto delicado e difícil que ela tinha que levar até o fim, né? E eu fiquei pensando muito no percurso dela, até o momento específico quando ela estava diante da cruz, vendo seu filho amado ali sendo morto. Pensa numa angústia de mãe, né? E ela foi muito importante aqui para vir o sobrenatural, lá em João, capítulo 2. E eu fiquei pensando muito, que eu falei, nossa, Senhor, o Senhor me deu o privilégio de estar com meu esposo 2 vezes neste lugar quando fomos a Israel, lá em Caná da Galileia. Mas em momento algum eu pensei nesse foco como o Senhor está trazendo. Porque a gente sempre foca ali na questão da transformação da água em vinho. Uau! O sobrenatural. Mas vamos ler para entendermos um pouquinho. João de 2 a 11, vamos lendo de ponto a ponto. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Quem estava lá? A mãe de Jesus, guarda bem isso. Estava ali Jesus e seus discípulos também, e que haviam sido convidados para um momento muito especial, que foi um casamento. O 3. Tendo acabado. Aqui já tem algo muito interessante, que foi um assunto delicado e difícil de se tratar, porque não estava quase acabando, não parecia que ia acabar, já tinha acabado, né? O vinho. Aí vem a partezinha que o Senhor me pôs para pensar. A mãe de Jesus. Olha só. Quem é que observou o caos que estava ali para acontecer? A mãe de Jesus. Aquela que disse sim ao propósito inicial do Senhor. E a gente, como mulher, eu fiquei me imaginando na situação, né? Você está no casamento, tal, você percebe ali o caos que não está por vir, que já acabou. Qual seria a minha reação nesse momento difícil? Eu já começaria ali, você viu? E já começaria, você viu? E já começava ali a disparar o caos. Foi isso que Maria fez? Presta atenção. Ela foi até quem? Jesus. Ela foi até o seu filho amado, que ela sabia quem era. Ela foi até ele e contou o ocorrido. Contou a situação difícil que estava, de caos. Chegou para ele e disse: eles não têm mais vinho. E aí é interessante que Jesus veio com uma resposta bem assim delicada aparentemente para ele, não foi? Uma resposta bem com muita gentileza. Na nossa tradução, eu não sei, aí no hebraico, no grego, essas coisas eu não sei, né? Mas aqui diz que Jesus virou para ela e disse: que temos nós em comum, mulher? O que
Maria fez nesse momento? Ela se revoltou, né? Deu uma resposta já de travessada para ele. Foi isso? E ele ainda disse para ela: a minha hora ainda não chegou. Só que o mesmo Espírito que testificava no coração de Jesus Cristo, testificava no coração dela. Porque ela o gerou. Ela sabia quem ele era desde o ventre, né? Então, por ter essa ligação de aliança, né? Olha o que aconteceu em seguida. Sua mãe, a postura de sensatez e prudência que a mãe de Jesus teve. Ela chamou quem era de direito. Ela não foi, chamou os pais dos noivos. E, o que vamos fazer? O que vocês vão fazer? Não. Ela foi e chamou os serviçais, que eram aqueles que estavam ali organizando e servindo. E olha que interessante. Ali naquele momento, Maria, mãe de Jesus, dá uma ordem para os serviçais, para eles saberem quem tinha autoridade e quem devia de respeito e obediência. De certo, eles olharam assim para ela, né? Quem é esse daí? Né? Mas ela disse para eles: façam. Deu uma ordem. Não disse para eles: se vocês conseguirem, se der certo, vocês dão uma ajuda? Não, só deu uma ordem: faça. Sabe aquela questão que Deus vem falando muito conosco sobre a obediência? Como nosso Pai diz, é o abecedário, né? A única coisa que a gente precisa é obedecer para viver o sobrenatural. E aqui, a mãe de Jesus, aquela que gerou, a escolhida, foi que disse aos servos: façam tudo o que ele mandar. Ponto. Próximo versículo. Ali perto havia. E aqui o Senhor me pôs também para pensar na questão que sempre, em todos os milagres, em todos os sobrenaturais, o Senhor sempre nos põe para pensar que sempre tem alguma coisa que a gente pode usar para, através daquilo, vir o sobrenatural, né? E aqui está dizendo: havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E Jesus dá outra ordem aqui para eles: encham os potes de água. Ou seja, vocês vão fazer o que é natural para vocês, o que é possível para vocês. Para vocês é possível vocês pegar, encher, ter o trabalho de encher, pegar peso, derramar água. Isso vocês têm e podem fazer, que é o natural. Depois o sobrenatural eu vou fazer. E aí, olha só o que diz. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E eles questionaram? Não, só obedeceu. E os encheram até a borda. Aqui o Senhor fala para nós muito sobre a questão de limite humano, né? Agora, o que o Senhor faz é infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Mas no natural nosso vai ter um limite. E aqui eles colocaram até o limite da borda. Olha o 8. Então lhes disse. Com certeza nesse período de tempo, né, até tem uma cena do filme, né, que ali no secreto, né, Jesus ali intercede ao Pai. E depois, no 8, então Jesus disse para eles: agora
Agora. Levem um pouco ao encarregado da festa. E eles fizeram, eles obedeceram. Por que Jesus mandou que levasse um pouco ao encarregado da festa? Porque ali existia um mestre de cerimônia. O Senhor, Ele trabalha com a questão de quê? De autoridades, de honra, né? Então, o Senhor não podia dali já sair distribuindo para o povo. Minha gente, o que eu fiz? Olha só. Não. Jesus ali humildemente, na sensatez dele, mandou que levasse o bocadinho daquilo que não era mais água, mas tinha se tornado vinho sobrenatural e chegou até ao mestre. O 9, e o encarregado da festa, o mestre da cerimônia, o que ele fez? Provou. A água que fora transformada em vinho. Aí tem uma vírgula. Sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais, que haviam tirado a água. Mas esses serviçais também, quietinho, né? Em silêncio. E olha que interessante. E o mestre da cerimônia mandou chamar quem? Exatamente. Então chamou o noivo. Olha que interessante o Senhor aqui respeitando toda a questão de autoridade. Quando chegou aqui ao noivo, e eu fiquei pensando muito sobre a questão do noivo, por quê? O sacerdote da casa, o sacerdote da família, né? Então chegou para ele primeiro. E olha o que diz em seguida. E disse, todos, o mestre da cerimônia disse para o noivo, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, que já não está nem mais sabendo o que é o quê, que chega o melhor. Mas, olha que interessante. Mas você serviu o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você, noivo, guardou o melhor até agora. Aí eu fiquei pensando na cara de ué do noivo. Tá dizendo o quê? Sobre o quê? Que eu não estou sabendo. Né? Pensa na cara de ué. Porque às vezes a gente lê o texto tantas vezes, só foca ali no vinho que virou no água que virou vinho, tal. Mas a gente não pega para pensar nos pedacinhos, né? Então pensa aqui. E eu imagino a carinha de Jesus, manso e humilde, como ele é de coração, só olhando de longe, o noivo ouvindo isso, né? Mas você, noivo, guardou o melhor até agora. E parou por aí. Jesus não interferiu, o Senhor deixou a honra ser para o noivo. Por mais que depois o noivo foi entender, acho que só bem depois, o que tinha acontecido. Mas na hora, com certeza, ele ficou, tá falando do quê? O que aconteceu que eu não estou sabendo? Né? Eu guardei o quê que eu também não sei? Mas, né? Mas tudo bem, está sendo uma coisa ótima, uma notícia boa, está sendo um elogio. Então, ok. E olha o 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Aí eu fiquei pensando, né? A mãe dele, aquela que disse sim no início da história, que passou tantos perrengues na gravidez, tantos perrengues
né, para Jesus nascer, porque ele nasceu assim no Albert Einstein, aí no top, só que não, né? Porque todas as portas foram fechadas para ela. Pensa, né? Você ali de barriguinha nos últimos dias e naquele vucu-vucu, não tem aonde, não tem aonde. E ela com toda a sensatez, todo o equilíbrio. E neste momento ela foi fundamental, porque ela foi a parceira de Jesus para vir o primeiro milagre público. Então, o nosso papel, o nosso posicionamento faz toda a diferença para que o sobrenatural do Senhor venha à existência. E aqui conclui: revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu fiquei, uau! Ficou tendo que esperar todo esse momento, que já estavam ali caminhando um tempinho juntos, né? Para nesse momento, uau, creram nele, né? Mas o foco aqui é isso. O nosso posicionamento vai fazer toda a diferença. E tem uma frase aqui que eu quero concluir. É que uma amiga minha, pastora Elisa, tem usado muito, né? Deus usa o improvável para fazer o extraordinário. Então guarde isso na tábua do seu coração, porque a palavra de Deus nos diz que o dia mau vai chegar para todos, sem exceção, né? Então quando você estiver naquele momento do caos, do improvável, né? Saiba que o Senhor vai pegar isso para fazer o extraordinário, para fazer o sobrenatural. Amém? E agora eu gostaria de orar pelo mês de setembro, né? Eu espero que o que eu não consegui me fazer entender, que o Espírito Santo do Senhor a cada dia traga revelação no coração de vocês e que vocês continuem buscando a sensatez, o equilíbrio. Lembre-se bem disso. Sensatez, que é a qualidade de sensato, que é o bom senso, que é o equilíbrio, que é a ponderação nos dias bem legal. Não. Vai ser para tratar os assuntos delicados e difíceis, com prudência e precaução. E lembre-se sempre dessa mulher extraordinária, Maria, mãe de Jesus, que ela foi fundamental nesse momento onde o primeiro milagre de Jesus foi manifesto publicamente, e foi aonde? Num casamento, né? Então lembre-se, família é o projeto do Senhor, foi Ele quem formou. Então quando passar pelo caos, lembre-se do que Maria teve de posicionamento, o que ela fez, quem ela procurou, e isso foi fundamental para vir o sobrenatural do Senhor. Pai, neste momento, Senhor, te damos graça pelo teu amor, bondade, misericórdia, pela tua gentileza em nos ensinar a tua palavra. Pai, eu oro sobre o mês de setembro. Este mês, Senhor, que tem o marco da primavera, que é uma mudança de uma estação para outra. Mas antes de chegar a primavera, tem o outono, onde aparentemente tudo fica tão seco, caem todas as folhas. Pai, mas há tempo para todas as coisas. E sobre o mês de setembro, Pai, eu declaro o sobrenatural do Senhor
da sensatez, através da sensatez na nossa vida, Pai. Que no momento do caos, nós venhamos pensar o que a tua mãe fez, tomou de ação e atitude, e foi fundamental para vir à existência o sobrenatural. Pai, o Senhor sabe que humanamente nós temos as nossas emoções, que o Senhor mesmo criou, mas nós dependemos do fruto do teu Espírito Santo para trazer o controle das nossas emoções, Pai. Que assim nós venhamos manifestar a tua glória em qualquer circunstância. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E neste momento, como gratidão ao Senhor, gratidão àquele que traz o sobrenatural no meio do caos, né? Que vocês separem a oferta de vocês em gratidão ao Senhor e traga até o altar. Lembrando, como o nosso Pai sempre tem colocado, o milagre não é quando a gente põe aqui no cestinho, mas é quando vai ali para a tesouraria, que começa a contar e fala: uau, essa água não é mais água, se tornou em vinho, né? Então, venha com a sua família, né? Depositar aqui no altar do Senhor, né? Em gratidão pelo milagre do que Ele já fez e fará. E o maior milagre é estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Agora já passou mais a tremedeira, a dor de barriga. Você ri, né, pastor? É isso mesmo. Deus é bom, né? A graça dele nos basta. E glória a Deus. E amanhã, amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estaremos aqui para receber mais uma porção do Senhor. Amém? Então não falte, esteja aqui, né? É possível estarmos, então estejamos aqui para nos abastecermos, para termos de reserva para os dias maus. Amém? Estendam aqui as suas mãos, né? O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre.